Olha para essa mulher aí e diz assim: Deus usa os dispostos, não os perfeitos. Fala de novo, vai. Deus usa os dispostos. Ixi, está uma bagunça. Deus usa os dispostos e não os perfeitos. Ui. Quem está disposta aí? Quem é imperfeita aí? Somos todas imperfeitas, mas mesmo assim, Ele nos aperfeiçoa. Somos aperfeiçoadas nele. O texto que eu quero ler com você essa manhã fica em Êxodo 2, do 4 ao 8. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, o pessoal, enquanto eles vão colocando aqui no telão. Quem trouxe a Bíblia de papel? Quem trouxe a Bíblia de papel, levanta a mão bem alto para mim ver você. Você é das antigas, glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos em um propósito de jejum dentro do Ministério de Mulheres, de 21 dias por revestimento espiritual, e para que o Senhor possa nos armar para esse tempo. Que as armas que nós venhamos usar nesse tempo sejam armas espirituais. E nós não estamos nem na metade do jejum, e o Senhor tem me ministrado todos os dias de uma forma tão linda, tão forte. Recentemente nós passamos por um momento difícil como igreja e todos nós sentimos a dor da perda de alguém, né? E como é difícil perder alguém que a gente ama, ou um membro da família. E continuar depois de tudo isso também é difícil. Olhar com esperança em meio a um cenário de dor é difícil. E essa semana eu tive um sonho e nesse sonho eu estava andando em ruas de ouro. Eu falei: Senhor, se o Senhor for me levar, glória a Deus. Eu não quero ir agora, mas amém. Nós sabemos que nós não somos daqui. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos uma missão a cumprir. Você tem uma missão a cumprir. E eu naquele sonho, toda feliz, andando naquelas ruas, encantada com aquele brilho daquelas ruas. E por muitas vezes a gente eu lembro que no sonho eu estava com os pés descalços, e veste simples, de cabelo de coque, e tão feliz. Eu falei: será que o Senhor está me mostrando o dia que eu vou chegar aí? Correndo para o braço do meu pai? Quem já ouviu aquela canção que diz assim: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Só mais uma vez. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Enquanto estivermos na terra, passaremos por aflições. Mas Ele deixou uma lição para mim, para você. Ele venceu. No meu e no seu lugar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E nós vamos encontrar descanso, segurança, alegria e plenitude, só quando estivermos abraçadas com Ele. Então eu sei que cada uma de vocês está passando um vale, um gigante, uma adversidade, uma opressão. Cada uma tem uma história, carrega uma bagagem, cada uma carrega uma dor, uma insegurança. Mas o que eu acho lindo é que no final da corrida não vai ser nem na minha nem na sua casa que nós vamos celebrar. Nós estaremos caminhando nas ruas de ouro, glorificando ao nosso Pai. Independente da classe social,
independente de onde você nasceu, será no mesmo lugar que seremos alocadas como filhas. O encontro das filhas no lar celestial. Então coloca uma coisa na sua cabeça: vivemos aqui algo passageiro, e o que vamos viver no céu é intangível. Então viva cada dia como se fosse o último. Faça valer a pena o seu propósito. E lembre-se sempre que Ele já preparou a sua morada, a minha e a sua morada. Essa semana, enquanto eu pensava no que eu iria ministrar nesse encontro, e eu digerindo tudo isso, e a minha vontade era só de vir aqui adorar. Essa era a minha vontade. Falei: Senhor, vai ser um culto de canção. Vou falar: Carla, põe 56 louvores. Vamos trazer o hino da harpa, glória. E o Senhor me entregou essa palavra sobre uma mulher que é pouco falada. E o texto diz assim, em Êxodo 2, 4, 8: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino, repete comigo, a irmã do menino, o que ela ficou fazendo? Vocês conseguem ler o versículo 4? A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena e disse: esse menino é um hebreu. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. O tema de hoje é o que está no telão. Já está no telão aí? No 3 vocês vão ler juntas, combinado? 1, 2, 3. Coragem em meio às adversidades. Para mim tá bom. De novo, com essa coragem você não vai vencer nada. 1, 2, 3. Coragem em meio às adversidades. Está melhor, glória a Deus. A história de hoje que eu quero compartilhar com vocês é sobre Miriam. A história de Miriam. Quem aqui já ouviu falar sobre Miriam? Ela era a irmã de Moisés e a irmã de Arão, uma menina que seguiu o cesto, e nesse cenário, na primeira vez que aparece essa menina na Bíblia, não é citado o nome dela. Agora você imagina uma menina com aproximadamente de 6 a 10 anos, que nasceu no Egito, no meio de um cenário opressor. Ela era escrava, a criança já nasceu escrava, ela era a primeira filha, era a primogênita daquela casa. E o texto conta que Joquebede e Arão tiveram 3 filhos. Então, Miriam era a mais velha. Quem aqui é a irmã mais velha? Irmã mais velha tem aquela coisa de ter a missão de cuidar, né? Não sei se vocês é assim, porque eu também sou irmã mais velha, e a gente quer proteger, a gente quer cuidar. Então, Miriam se sentia meio mãezinha dos irmãos. Eu acredito assim. E o texto discorre contando um pouquinho da trajetória de Moisés, os primeiros dias de Moisés, que nasceu em meio a um decreto de morte. E a casa de Joquebede estava abalada com aquela notícia. O que fazer depois que uma criança nasce e o decreto vai morrer. Qualquer criança que nascer vai morrer. Qualquer menino que nascer vai morrer. Existia um decreto. Uma menina de 6 a 10 anos, quando tive a Maria Clara, a Giovana tinha 2 anos. Então, eu não costumava deixar uma perto da outra, assim, Giovana, cuida da Maria Clara. Agora, quando a gente tem uma idade maior do que o nosso irmãozinho mais velho, no meu caso com a minha irmã, que eu tinha 13 anos de diferença, então, por muitas vezes, minha mãe ia ao mercado e deixava eu cuidando dela. É assim ou não é? Vamos conversar? Pode ser? É ou não é? Agora, você confiaria uma menina de 6 anos cuidar de um bebezinho? 6 anos. Poxa vida. E o texto diz que a mãe preparou aquele cesto. Eu fico imaginando o anseio e a angústia de Joquebede, preparando o cesto, colocando Moisés
apenas com um lençol e a roupinha do corpo, e ela tem a ideia de levar ele até o Nilo para protegê-lo do decreto de morte. E a mãe estava tão sem noção, acho, tão desesperada, que ela falou: filha, siga o cesto, observa, fica de olho para a mamãe. Eu fico imaginando aquela menina correndo às margens do Nilo, preocupada e olhando aquele cesto passar. Se você não sabe, o Nilo era cheio de jacaré, gente. Agora você imagina, um bebezinho chorando, o jacaré andando do lado. Pensa no desespero. Eu fico me imaginando com 6 anos olhando para essa situação. A ordem era só observar, não era? Mas Joquebede, ela sabia que ela tinha criado uma filha com um espírito de excelência. A mãe pediu para ela observar e ela foi muito além do que a mãe tinha pedido. Ela foi observando o cesto, até que o cesto parou em um lugar. E ali Moisés chorava. Moisés nem sabia o que estava acontecendo. Imagina, o bebê tem noção do que está acontecendo? Não sabia nem onde ele estava. Ela não sabia que ela estava observando o libertador. O povo de Deus tinha orado há anos por um libertador. Joquebede não sabia que a casa dela tinha sido escolhida para gerar o libertador. Ali foi a primeira missão de Miriam. Ali ela começou a servir como voluntária no reino. E ela, quando encontrou o irmãozinho dela chorando, ela viu a princesa tomando um banho no rio. Olha só como Deus faz. A princesa lá estava tomando um banho no rio, lavando o cabelo com Dove, ou com Darling, o que você quiser usar, está tudo bem. Aí ela viu o bebê, o texto diz que ela reconheceu que era um hebreu, então ela não estava enganada. A menina de 6 anos, gente, que menina é essa, cara? Essa menina, eu vou te falar. A menina de 6 anos, a meta é ela, observe, ela chegou até a princesa e falou assim: a senhora não quer que eu traga uma mamãe para poder amamentar ele, cuidar dele para a senhora? A menina é visionária. Vamos falar a verdade. Enquanto Joquebede estava lá chorando, arrancando os cabelos em casa, com certeza, porque eu estaria gritando de dor, porque meu filho tinha saído de casa. Qual vai ser o fim do meu filho? A primeira voluntária, a primeira serva aparece. Missionária do reino é isso. Começa a servir em casa. E ela dá a ideia para a princesa pega toda a ideia e ainda fala: vou pagar para essa mulher. Gente, escravo ganha dinheiro. Joquebede agora vai ganhar dinheiro para cuidar do próprio filho. Eu fico imaginando Miriam chegando em casa com 6 aninhos, pequenininhos, cabelinho correndo assim: mamãe, deu certo. Mamãe, deu certo. Deu certo o quê, Miriam? Ele está vivo pelo menos. O jacaré, o crocodilo não comeu? Não, mamãe, a princesa pegou ele. E ela quer conhecer uma mamãe para poder amamentar ele. E ela vai pagar dinheiro para a senhora cuidar dele. Se isso não é coisa de Deus, gente. Mas Deus faz assim. Deus vai usar os adversários para financiar o projeto dele na tua vida. Faraó deu o decreto, a filha dele falou: não, eu vou cuidar. Financiou o projeto de Deus. Como eu fico olhando e falo: Jesus, o Senhor é maravilhoso. Joquebede agora cria o filho em casa. Miriam com o seu irmãozinho, com os irmãozinhos brincando, aquela rotina. A Bíblia não conta muito sobre a história de Miriam, entre os 10 e até os seus 30 anos. Existe uma lacuna, mas nós podemos observar sobre a trajetória bíblica, pelo contexto bíblico, o que aconteceu naquele tempo. O povo continuou como escravo. Enquanto isso, Moisés crescia no palácio sem saber quem ele era. O povo apanhava, o povo chorava, o povo comia cebola, o povo era humilhado. Enquanto isso, onde estava Moisés? No palácio. Miriam era escrava também. Então Miriam cresceu nesse contexto junto com a sua casa, ajudando na comunidade dos israelitas. Ela ajudava e servia. Sempre serviu na casa do Senhor. Nesse tempo o povo era impedido de servir, eles não podiam adorar. O povo não podia adorar, porque o faraó dava mais trabalho. Quanto mais ele adorava, mais trabalho. Quanto mais eles glorificavam, mais trabalho. Com você é diferente? Quando você fala assim: eu vou pegar uma escala na igreja, vou começar a servir. Aí lá vem seu chefe: você vai trabalhar de domingo. É ou não é? Aí muda tudo as escalas, tudo, e fala: Jesus, mas só foi eu me posicionar, pastora. A gente se posiciona e Satanás se levanta. Mas ele se levanta para cair. Ele se levanta para cair.
E Miriam, nesse contexto, ela começa a perceber que... Eu fico imaginando a angústia de Miriam durante toda essa fase, porque eles oravam e parecia que nada acontecia. Eu fico imaginando, talvez, na cabeça... Gente, eu estou falando que é talvez, porque não está na Bíblia, combinado? Quando é meu, eu falo que sou eu, tá bom? Você que está da live aí, é a pastora Vanessa que está falando, conjecturando o cenário, porque a gente, para poder entender a Bíblia, a gente tem que entrar na história. Então, quando eu começo a ler, eu mergulho, cheguei. Cadê você, Miriam? E aí o Senhor começa a me mostrar os personagens, eu sou meia lúdica, e glória a Deus por isso. E é assim que eu aprendo a Bíblia. Então, eu quero contar um segredo para você, mergulha na palavra. Não deixa ninguém te incomodar. Está aqui a minha cunhada que trabalha comigo. Quando eu estou estudando a palavra, ela fica assim, ela fica quietinha lá. Porque eu mergulho e fico assim, Jesus, era assim, era assim. Então eu fico imaginando Miriam em casa orando, mas Senhor, o Senhor se esqueceu de nós. O meu irmão está lá dentro, sendo alimentado, está aprendendo outras línguas. O Senhor se esqueceu do seu povo. Senhor, que propósito tem Moisés? Porque até então o povo não sabia que Moisés seria o libertador. Joquebede sabia que o filho dela estava lá dentro, Miriam sabia, Arão sabia, Anrã sabia, mas nada acontecia. Enquanto isso, Moisés caminhava com um monte de servos. Imagina você ver seu filho passando na tua frente, presta atenção. Você como escrava, o teu filho passando na tua frente, outras pessoas apanhando, e o teu filho não saber que você é a mãe dele, ou não saber que você é a irmã dele. Até que Moisés cai em si e descobre a verdadeira história. E ele decide fugir, quando ele descobre quem ele é. Quando a identidade dele é revelada, ele foge. Antes de fugir, ele mata um soldado egípcio. Ele foge. Escondido ficou por 40 anos. Fala aí, mais 40 anos? Fala de novo, vai. Mais 40 anos. Pergunta para essa mulher, quanto tempo você está esperando? Quanto tempo você está esperando pela tua promessa? Mais 40 anos, Moisés fugiu. Lá ele casou. O Senhor foi tratando dele ali, porque a identidade dele ficou confusa. Foi criada no palácio, mas ele era um hebreu. Ali é desconstruído o príncipe que foi construído. E ele assume a identidade dele de libertador. O Senhor se mostra para Moisés de diversas formas, e Moisés volta. Depois de 40 anos, eu fico imaginando ele caminhando no deserto, deixando a família que ele tinha construído e falando, eu tenho uma missão. E a minha vida precisa valer a pena. A minha vida precisa valer a pena. E ele volta, e aí a família de Joquebede, Miriam, ouve falar que o irmão voltou. Lembra do príncipe? Ele voltou. E ele já foi logo enfrentar o faraó. Ele não ficou titubeando, pensando muito, já foi logo enfrentar. Eu sei qual é a minha missão, é libertar o meu povo. Eu não aceito que o meu povo viva assim. Eu fico imaginando a alegria de Miriam quando ficou sabendo disso. Pensa a alegria da casa. O meu irmão descobriu, a mãe feliz, o meu filho está de volta. Até que ele entra em casa e fala, mãe, você é minha mãe? Ele abraça os pais, olha no olho da irmã que colocou ele no cesto e viu toda aquela trajetória, o início da trajetória. Aquela Miriam de 10 anos já não tinha mais 10 anos. Miriam já não tinha mais 10 anos. O tempo passou, mas a promessa continuou de pé. A promessa do Senhor para eles continuou de pé. Algumas coisas me chamam a atenção sobre essa história de Miriam. Uma menina simples, humilde, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma fonte teológica. Ela não estudou teologia, ela não era pós-graduada, ela não se vestia com roupas de grife, ela não se alimentava das melhores comidas. Ela nasceu numa família simples, comum, uma família simples e comum. Miriam sempre foi muito amada e desejada, porque esse era o significado do seu nome. Em todo o contexto, Deus cuidou deles. Depois que Moisés volta dessa fuga dele, e ele olha o cenário não era mais o mesmo, era pior. Quando ele saiu do Egito, porque ele estava tão preso no palácio, então ele só enxergava as dores de forma superficial. É assim ou não é? Quantas vezes a gente está em casa, na nossa casa, a gente começa a olhar para alguns probleminhas, e a gente acha que tem um problemão. Aí a gente senta para aconselhar alguém, e você começa a ouvir a história, e você começa a falar, Senhor, me perdoa.
Esquece aquela oração que eu fiz. Ouve a oração dele, ouve a oração dela, eles precisam mais. Então Moisés, quando chega dentro da casa dele, que ele cai em si, que ele olha os pais, ele vê o cenário, ele fala, e agora? Agora eu estou me sentindo como um estrangeiro, como um escravo, como alguém perseguido por Faraó. E o texto diz que a partir dali começa o processo do povo para ser liberto. Enquanto Moisés não se posicionou como libertador, o povo não viveu a liberdade que Cristo tinha planejado para ele, que o próprio Deus tinha planejado para eles. E o texto conta que Moisés tem uma reunião com o Faraó. E nessa reunião, ele faz algumas coisas, ele transforma o cajado numa cobra. E aí alguns magos, alguns feiticeiros fazem, dizem que é magia. E aí o cajado deles, um come a cobra do outro. É um negócio bagunçado assim mesmo, que parece ser confuso, mas no final você vai entender. Porque existem muitos falsos profetas se levantando nesse tempo, dizendo que são o que não são. Mas aquele que carrega a unção de Deus não fica confundido. Então Moisés não foi confundido, porque ele carregava um chamado e a unção de Deus. Então não se preocupa. Se tem alguém se levantando na sua direita, na sua esquerda, profetizando coisas que não vêm de Deus, quando não vem de Deus, pastora, quando você não sente paz, toma cuidado, não deixa qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça e orar na sua casa. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Nem todos que falam em nome do Senhor, Senhor, servem ao mesmo Deus. Tomem cuidado. É fácil reconhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque eles dão frutos. E é fácil você reconhecer o caráter de um homem e de uma mulher de Deus. É fácil. Eles não se corrompem. Eles não se vendem. Eles temem a Deus. E eles andam em transparência e verdade. Se ficou na dúvida no coração, não deixa entrar na sua casa, não deixa orar pela tua família, não deixa. Você pode falar, não, querida, obrigada pela oração, eu mesmo oro por mim, amém. Quantas vezes eu já fiz isso? Não precisa, amém, glória a Deus. Tenha sabedoria. Você foi chamada para esse tempo, mas se posicione como uma mulher de Deus nesse tempo. E ali, o próprio Deus começa a lançar as pragas. Quem lembra das pragas? E o faraó, com o coração endurecido, continuou. E foi uma praga seguida da outra. E o faraó, com o coração endurecido. Eles não queriam libertar o povo de Deus. Enquanto isso, o povo orava, o povo chorava, o povo clamava silenciosamente. Tem como você cantar e adorar silenciosamente? Eu fico imaginando o povo se reunindo nas casas, escondido, com medo, né? Porque eles já estavam sabendo que algo estava acontecendo, o povo se uniu. Olha, gente, você não sabe o poder que você tem quando você anda em unidade. Deus fez um povo forte. Deus fez um povo forte. Mas Satanás fica lançando na sua mente que você é fraca, que você não consegue, que você não é capaz, que o seu lugar é aí na servidão mesmo. Enquanto não acontecer uma mudança na tua mente, não tem como você querer acessar uma outra posição, porque você não vai estar pronta para ela. Algo primeiro que precisa acontecer aqui, para depois sair para fora e externalizar. As pragas chegam e o faraó nervoso lá com todo mundo, mas não liberou o povo. Fala, não liberou o povo. Não liberou o povo. Até que pegou a praga do primogênito, que tocou o filho dele, e aí ele sentiu na pele o nível do nosso Deus, que Deus não estava de brincadeira. Sabe o basta de Deus para a sua dor, para esse momento difícil? Vai chegar o dia que o Senhor vai falar assim, ó, chega. Ali foi o basta. Moisés se reúne novamente com o faraó, e ali ele tem uma reunião com ele novamente, e aí ele fala, pode liberar o povo, eu vou liberar esse povo. E aí o povo começa a se organizar em casa. Quem já mudou? Quem já fez mudança aqui? Pelo amor de Deus, quando a gente começa a mudar, não é tanta coisa que começa a sair dos armários? Sangue do cordeiro. Eu fico imaginando as mulheres cheias de coisas. Gente, mas eu preciso levar essa Tupperware, eu paguei tão caro. Essa frigideira é importante, foi minha mãe que me deu. É ou não é? Calça jeans tamanho 34, que você não usa há século, está na caixa. Tem a caixa 34, 36, até o 48. Fala, Deus. E aí,
Faraó fala, vou libertar o povo, mas o povo estava pegado com as bagagens, foi aquela bagunça. Pensa um monte de mulher junta, que olha, que ainda podia ter 2 mulheres, imagina. Era pouco camelo para tanta bagagem. Estou brincando para poder pegar leve aqui. E eles começam a se organizar para sair, para aquela mudança, colocam o que pode, comida, suprimentos, cereais, água, e vamos embora. Vamos para a terra da promessa. Mas a terra da promessa também tem desconforto. Crescer vai gerar em você desconforto. Fala para essa moça bonita aí, ó. Crescer vai gerar em você desconforto. Muito desconforto. Muito. Demais. Você ora assim, pai, eu quero tanto um namorado, um noivo, um marido romântico, que me dê flores todo dia. Senhor, manda ele para mim. Quem está orando essa oração desesperadora? Mas antes dele vir, você tem que estar pronta para lavar banheiro com cândida, fazer um arroz soltinho, um feijão com caldo grosso, lavar a cueca. Está pronta? Então para de pedir. Vai se preparar primeiro. Porque depois casa e fica ali, joga a toalha. Pastor, o senhor não sabe a humilhação que é. Eu faço arroz de manhã, ele quer um arroz fresco à noite. Ele não quer repetir mistura. Pastor, é uma luta. E eu só sei fazer uma receita. Fala, Jesus. É assim, gente. Então, hora certa, combinado? Você vai ter presta atenção. Ai, Jesus, me ajuda. Não tem como você ter um príncipe encantado se nem você é uma princesa. Então para aí de ficar pedindo um príncipe encantado aí e vai se tornar no mínimo uma mulher de Deus, que já está ótimo. Combinado assim? Porque a mulher às vezes ela se coloca num trono, entronizada, e acha que o marido tem que... Os maridos ficam todos orgulhosos de mim, né? Vou te falar também, vocês também têm que fazer a parte de vocês, me ajuda, investe nessa mulher. Faz a parte de vocês, ora direito, escolhe direito, não vai ficar fazendo... Esses dias eu tive acesso a uma carta de um pretendente. Como eu quero um pretendente, gente. Mandaram no meu Instagram, pastora, eu fiz uma carta de como eu quero o meu homem de Deus. Eu falei, pode mandar. A senhora lê, a senhora ora. Eu falei, vamos ver, né? Deus me ajuda. Ele tem que ter 1,78 m. Senhor, eu não gosto de homens peludos. Olhos esverdeados. Eu falei, irmã, eu tenho muita oração para fazer. Não dá. Não tinha um atributo, uma característica de um homem de Deus. Senhor, me dê um homem que seja temente ao teu nome. Um homem que pregue a tua palavra com atitude. Um homem que honre a tua palavra, um homem que sirva na casa do Senhor, que honre a noiva. Se ele não honra nem o servir, vai te honrar quando, varoa? Agora, para de ficar exigente, não pode ter uma verruga, não pode ter uma joanete. Me ajuda. Deus faz milagre, mas nem tanto. Combinado? Onde eu estava no texto, que eu já me perdi todo. Deus me ajuda a seguir o texto. Vamos lá. Você séria, combinado? Fala, Senhor, deixa ela séria. Fala aí, gente. Senhor, ajuda ela. Ela precisa seguir o esboço. Vamos lá. O chamado de Miriam. Em Miqueias 6,4 está dizendo quando foi que o Senhor chamou ela. Eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão. E enviei Moisés, Arão e Miriam para guiar pelo deserto. Gente, eu vou ler de novo, porque quando eu li esse texto, eu já me senti lá. Eu falei, como o Senhor me chamou? Vamos lá, de novo, hein? Miqueias 6,4, anota na Bíblia, está anotando? Anota. Eu os tirei do Egito. Quem é que foi tirado do Egito? Eu fui. Salvei você da escravidão, glória. Enviei Moisés, Arão e Miriam para guiar pelo deserto. Agora, se você pegar esse versículo e colocar o nome dos seus pais e o seu nome, ou o nome do seu esposo e o seu nome, ele vai servir para você, porque o Senhor te tirou de um tempo de escravidão para guiar um povo nesse tempo.
Gente, é a primeira vez na Bíblia, que Deus, o próprio Deus, usando o profeta menor Miqueias, a primeira vez que ele coloca uma mulher em uma posição de evidência. Tudo bem que ela estava lá na terceira da fila, mas está tudo bem. Chamou Moisés, chamou Arão. E por que ele chamou Miriam? Lá vem Miriam. Eu acho que quando ela ouviu Miqueias falando, ela deu uns... Oh, glória! O Senhor chamou Miriam para aquele tempo. Então Miriam tinha uma missão que era cuidar das mulheres daquele tempo. Pensa, coisa difícil é cuidar de mulher. Pelo amor de Deus, é um negócio hormonal que faz assim... É só comigo? Gente, não tem esse negócio de TPM, TPP, não acaba nunca. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu sou jovem. Quantos anos vocês me dão? Fala aí. Pode falar, vai. Pode falar a verdade. Quanto? 28, oh glória. Ganhei meu dia. Estou com 41, gente. 41. Quer uma novidade? Pré-menopausa. Quem já entrou na menopausa aqui? Dá glória. Amigas, vamos montar um grupo. É o grupo do calorão. É um calor que não acaba nunca, uma dor de cabeça que não acaba nunca. É um negócio estranho que a gente fica. Eu falei, Senhor, primeiro a gente fica mocinha. É tão legal ficar mocinha, não é? Não é. Depois a gente fica na boa idade. Depois começa... Não melhora nunca. Quando é que a mulher vai ficar bem? Eu estava estudando esses dias, diz que a mulher só fica em sã consciência no mês 7 dias. Porque ou ela está no pré ou no pós-TPM. Então, maridos, tenha paciência com a sua esposa. Porque se ela não estiver bem hoje, ela pode estar no pré ou no pós-TPM. E se ela não estiver na TPM, ela pode estar na menopausa, que é pior. A menopausa é um negócio maluco que vai te dando, você começa a ficar meia doida. Mas glória a Deus que amadurecer, crescer, continua crescendo. Glória a Jesus. Mulher, bicho difícil. Então Miriam foi a primeira líder de mulher da Bíblia. Uau, pastora, pois é. Só eu fico assim empolgada com as coisas. Foi a primeira líder de mulher da Bíblia. Glória a Deus, coitada, ela não tinha o que a gente tem. Pensa nela no deserto, com aquelas mulheres murmurando. Pensa, aquela guerra por roupa. Está calor, está frio, estou na menopausa, estou menstruada, estou cansada, estou com dor de barriga. Minha filha ficou mocinha, Miriam, vai nascer o bebê. Eu fico imaginando assim, a Bíblia não diz isso, tá? Se você for procurar na Bíblia bonita, você não vai achar. Aqui é a pastora Vanessa, tá? Bíblia atualizada, a pastora Vanessa. Porque quem cuida de mulheres lida com várias situações. Desde o nascimento de um bebê, até a menopausa da mulher. É divórcio, é de tudo que você imagina. É ansiedade, é síndrome do pânico, é síndrome de sou feia, a síndrome da Bete a feia. Tem todas as síndromes que as mulheres têm. Então não é fácil. Então hoje cuidar de mulher até que é fácil, tá, mocinhas? Vocês que têm chamado para mulheres aí, quem tem chamado para cuidar de mulher? Se prepara. Cuida de você primeiro. Combinado? Cuida de você primeiro, depois você começa a cuidar de mulheres. Então, beleza. Aqui, o próprio Deus usa Miqueias como porta-voz da palavra, um profeta menor, levantando os líderes daquele tempo. Os primeiros líderes levantados daquele tempo da nova igreja. Gente, a nova igreja, a primeira igreja nasceu ali. Agora você imagina o povo cheio de mala, dando glória e aleluia. Quando eu fui mudar de casa, eu não conseguia cantar. Falei, Senhor, me ajuda. Mas o povo saiu cantando e se alegrando, porque o Senhor estava levando eles para a terra da promessa. Mas algumas pessoas, eu tenho certeza que saiu de lá murmurando, falando, mas eu deixei para trás. Eu não estou conseguindo levar. Não está cabendo na mala. Não tem como acessar a promessa aprisionado na terra da servidão. Para você viver a promessa, você vai ter que deixar coisas para trás. Para viver a promessa, você vai ter que deixar pessoas para trás. Para viver a promessa, você vai ter que deixar o seu eu para trás. E o povo sendo guiado por Moisés, que estava preparado para aquela missão, tem a primeira missão. Eles caminharam muito, até que chegaram em frente ao Mar Vermelho. Agora você imagina aquele povo todo murmurando, Moisés, o que vai ser de nós, como vai ser? Arão, pelo amor de Deus, Moisés falava pouco, Arão era quem se comunicava com o povo. Então era uma liderança tríplice.
Então eles dividiam um cargo de liderança, Moisés era o líder e os dois auxiliavam Moisés na missão. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem visualizar como eu visualizo? Talvez não, mas tudo bem. Agora o desafio é o Mar Vermelho. E Moisés ora, e Deus honra Moisés abrindo o Mar Vermelho. Talvez você chegou num limite da tua vida, da sua trajetória, que você está olhando, você só vê barreira, você só vê um mar fechado, e você fala: Senhor, até aqui o Senhor me guiou, o que eu vou fazer agora? Não volta para trás. Olha para mim, não volta para trás. Não desiste agora. Continua. Confia na promessa do Senhor. Esse desconforto temporário vai te levar para a promessa. Essa incerteza temporária está te levando para a promessa. Esse medo da sua limitação não limita o Deus que você tem. Eu fico imaginando Moisés. Se Moisés estivesse ouvindo o povo, gente, Moisés não tinha ficado ali não. Esses dias eu falei com as minhas secretárias que eu queria um Airbnb. Quem já usou Airbnb? Coloquei lá, Airbnb tem cavernas? Porque eu sou jovem, né? Mas tem hora que dá vontade de entrar numa caverna e ficar lá. Não tem nenhuma para alugar. Ô Jô, vamos achar uma caverna. Brincadeiras à parte. Tem momentos na nossa vida que a vontade de falar: Jesus, eu vou voltar para trás. Que agora, se eu correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho... Se eles voltam para trás, o exército matava eles. Se eles vão para frente, eles morrem afogados. Mas Moisés continuou confiando no seu Deus. E algo aconteceu, algo acontece quando nós confiamos. Meu Deus, algo acontece quando eu e você confia na promessa. Se você está desconfiada do seu Deus, desconfiada do seu líder, desconfiada de você, você não vai viver a promessa. Algo acontece quando nós confiamos. O povo não imaginou aquilo que eles viram. Eu fico imaginando o povo vendo o mar se abrir. Terra seca. Fala aí, terra seca. Terra seca. E os primeiros passos são dados por quem? Agora você imagina uma muralha de águas, e eles três como líder tendo que ser os primeiros a pisar naquele caminho. Um líder caminha em confiança, mesmo quando a sua volta tem ondas altas. Eu decidi caminhar em confiança, mesmo quando a multidão está falando mal de mim. Eu decidi caminhar em confiança, mesmo quando os ventos são fortes e eu olho para o lado e eu vejo tubarões querendo me pegar. Miriam tinha algo guardado há muitos anos. Repete comigo, muitos anos. Muitos anos ela tinha algo guardado. Quando eu começo a imaginar a história de Miriam, vem aqui, Gabi, a Natália. Eu imagino Miriam como Natália, tá? Toda vez que eu imagino Miriam, veio a Natália na minha cabeça. Ainda bem que ela está aqui hoje. Essa é a minha Miriam. Essa aqui é a que eu imaginei. Linda, não é? Miriam, prazer. Sou a pastora Vanessa. Estou falando de você hoje. Obrigada por continuar. Obrigada por ser uma auxiliadora e servir no reino. Obrigada por valorizar o seu chamado pequeno, que era só olhar um cesto. Obrigada por ser uma agente de libertação na minha vida. Obrigada por ser imperfeita e me ensinar com as suas imperfeições. Eu aprendo com você. E eu enxergo adoração em você. O texto diz que o Senhor te vê como uma profetisa desse tempo. E você se enxerga apenas como uma midianita. Mas você é uma profetisa nesse tempo. Que ao você dançar e adorar o Senhor através da sua dança, pessoas possam ser libertas. E que você seja uma grande líder de mulheres, e que por onde passe, o Senhor possa ser reverberado através de você. Obrigada, Miriam, por ser você. Obrigada por ser profetisa do Senhor. Que tenha todo o santo, em nome de Jesus. Como eu disse, eu mergulho na história.
E cada história o Senhor me dá uma personagem, e sempre é alguém da igreja. E é tão lindo isso, porque depois eu olho e fico chamando ela de Miriam, chamo a outra de Ruth, eu tenho minhas Ruth, tenho tudo aqui. Glória a Deus. Só que Miriam, nesse tempo, não tinha 18 anos. Fala aí, não tinha 18? Não tinha 20. E nem tinha 25. Tem alguém de 25 anos aqui? Nem tem. Tem 25, parabéns. Ela não tinha 30 anos. Nem tinha 41 como eu. O texto diz que Miriam tinha 92 anos. 92 anos. Na hora que eu li, eu falei, mas como assim? Eu imaginei a Natália. Como assim? 92 anos. Mas nesse tempo todo ela não parou de acreditar. Miriam acreditou em todo o tempo. Miriam sabia que Deus tinha um plano perfeito e iria costurar o que fosse necessário para que a promessa se cumprisse. E nesse tempo todo ela tinha um instrumento que ela deixava guardado, escondido dos egípcios, porque ninguém podia saber que ela adorava. Talvez você tenha escondido o seu chamado. Talvez você tenha parado de adorar o Senhor. Talvez você tenha parado de dançar na presença do Abba. Algumas porque foram impedidas, outras por qualquer outra questão, porque foram aborrecidas, envergonhadas, entristecidas, machucadas, feridas dentro da igreja ou fora da igreja. Chegou o tempo da Miriam pegar o tamborim. E tamborim representa alegria. Tamborim representa alegria. Eu fico imaginando aquela senhorinha mais velha que a dona Cleonice. Eu imaginava ela com os cabelão lá todo viçoso, perna forte para caminhar, 92 anos, aconselhando e ajudando as mulheres e as pessoas à sua volta, com um coração humilde que serviu desde pequena. O serviço dela começou lá. Desde a sua infância o Senhor já te usou, e você não enxergava assim. Começa a enxergar a sua história por um panorama. Olha a sua história por um panorama. Para de olhar o cenário atual e olha um panorama, o que Deus já fez até aqui. E eu agradeço a Deus porque o Senhor tem usado vocês aonde vocês passam. Quando enxergamos o panorama do céu, nós não damos ouvido para ninguém. E nós não enxergamos as dores como enxergamos. Nós só continuamos. E o texto diz que Miriam pega o seu instrumento. Gente, eu queria tanto um tamborim. Eu ia mandar mensagem para a Samila ontem, meia-noite. Arruma um tamborim no Mercado Livre. Mas eu não tenho tamborim, nem sei tocar. Glória a Jesus. Então foi livramento. Fala aí, livramento. Êxodo 15, 20 diz assim: então Miriam, profetiza, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Agora você imagina, ela não passeou lá no Mar Vermelho, lá tranquilinha não, ela saiu, foi dançando, ela dançou em confiança, estava guardado o tamborizinho dela, mas na hora certa esse tamborim vai começar a tinir, e enquanto você tocar, os inimigos vão ouvir, existe um barulho acontecendo dentro do povo de Deus. As mulheres se levantaram para adorar ao Senhor, usando todos os instrumentos que ela tinha. Uma senhorinha de 92 anos se levanta em uma multidão de mulheres. É o primeiro culto de mulheres acontecendo no meio do Mar Vermelho. Aleluia! Que linda! Eu fiquei tão orgulhosa da Miriam. Depois que eu dei 92 anos, eu pensei assim, vixe, eu estou atrasada. Com certeza ela tinha as mãos fracas, marcas no rosto, um olhar confiante e um sorriso no rosto de quem confia na promessa. Ela foi marcada pelo tempo, mas o tempo não apagou a promessa. Eu fico imaginando isso, gente. Se eu pudesse, eu estava lá, no tamborim também. Tigiriguidum. Mas eu tenho cantado com o meu tamborim nesse tempo, porque eu tenho tantos motivos para agradecer o meu Deus. E a minha oração é: Senhor, não me deixa mais guardar os meus tamborins.
Não me deixa mais guardar as armas que eu uso para te adorar. Senhor, não me deixa olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero olhar para o Senhor e eu quero que o Senhor receba a minha adoração. Miriam focou no céu e continuou. Com 92 anos, ela estava vivendo a promessa, vivendo o começo da promessa, que era sair do Egito. Uma trajetória linda, não é? Quantas lições você aprende com Miriam? Uma serva excelente, uma filha dedicada, uma mulher que em todo esse texto aqui ninguém viu ela negando o seu Deus. Mas a história não acaba aqui. A Miriam foi preparada desde o Nilo para chegar a esse tempo da libertação do povo. Uma líder se levantou para aquele tempo. O tempo de preparo, por muitas vezes, algumas pessoas começam a falar comigo, falar, pastor, o que eu preciso fazer para poder me tornar uma grande líder? Filha, não tem uma receita. O tempo não é meu. O dono do tempo é o Senhor. Mas eu posso te dizer que a Vanessa de 1 ano e a Vanessa de 41 anos viveu um processo para poder ser preparada para hoje. Então, tem que ter história, trajetória, renúncia, e faz o vaso, e desfaz o vaso, e quebra de novo, e faz de novo, e refaz de novo, faz de novo, refaz de novo. E em toda essa trajetória o Senhor foi me tratando. Como pastora, eu tenho 8 anos de pastoreio. Como líder de mulheres, 14 anos liderando mulheres. Não é do dia para a noite. Faculdade, curso, nada disso vai te dar a experiência do dia a dia, de conhecer uma mulher no olho, de ter discernimento de espíritos, de saber onde você pisa, de tomar cuidado para não se ferir com pessoa muito machucada. Porque todo mundo acha que pastor é super-herói. Olha, eu não uso capa, não. Chega uma fase no ministério, eu sou a do povo. Se eu pudesse, eu estava na casa de todo mundo, todo dia tomando café. Haja café. E o Senhor falou, filha, se reserva. Se reserva. Se protege. Você vai cuidar e vai deixar ir. Você vai fazer a sua parte e vai deixar ir. Porque o que eu vejo hoje, a gente cuida e no final as pessoas viram as costas e ainda falam mal de você. Está preparada para isso? Quer ser líder ainda? Quer ser líder ainda? Você dá a sua vida, você vira as costas, você nem vira as costas. Tem uma só na tua frente mesmo. Tem uma só na tua frente mesmo. Se nem Jesus, presta atenção, o maior líder da Bíblia, Jesus, sentava à mesa, deitava no peito dele, ele alimentava, ele cuidava, ele exortava, ele ensinava. Ele não foi ileso de ser traído. E eu olhando a trajetória de Miriam, eu falei, Senhor, e como termina a história de Miriam? Como termina? Desconfortos. Essa semana a pastora já compartilhou sobre a Giovana. Giovana tirou a carta, dá um glória. Gente, que coisa maluca. Esse negócio de mãe não é brincadeira, não. Eu achei que passava. Acordei 5 horas da manhã, eu e o pastor ontem. Quem disse que a gente dormia? Meu Deus, a Ana fez jejum. O grupo das amigas, cadê as amigas? Todo mundo fazendo jejum para a Giovana. Porque a gente falou assim, ela vai passar na raça. Ela está pronta, ela está preparada, ela vai conseguir. Gente, crescer tem desconforto. Aí ela foi uma vez, não deu certo. Aí ficou triste. Aí a gente, você não vai desistir, vai dar certo, aleluia. Quem já tentou tirar a carta e parou no primeiro dia? Ninguém nem levanta a mão, glória. Tentou a segunda vez, não deu certo. Eu falei, filha, você não vai desistir, você vai tirar isso, você vai honrar o seu Deus com essa carta. Coisa boa é ter amiga que ora com você e que entende as loucuras de Deus. Terceira vez foi tirar a carta, gente, foi fazer o teste lá. Esse negócio do Detran, você corta isso aí. Eu vou te falar, viu? Estou orando pelo Detran. Gente, que nervoso que dá, não dá? Eu lembro quando eu fiz a minha prova, a gente fica tudo tremendo assim, ó. Ela fez a prova, não perdeu nenhum ponto. Mas teve o desconforto de passar o processo.
Aí eu vejo as meninas orando, pastor, eu quero viajar ao mundo, pregando o evangelho, uhul, legal, top. Na hora que chegar o tempo, que você começar a fazer as malas, que você vê que vai ter que deixar sua mãe e teu pai aqui, e você vai ver a oração que você fez. E está tudo bem. Está tudo bem. Se você não aprender a lidar com o desconforto de crescer, você não vai crescer. Então, crescer dói, tá, gente? Vai aprendendo a lidar com as emoções aí, esse turbilhão dos hormônios, fala, Senhor, meus hormônios estão bagunçados, mas a minha segurança está em Ti. A minha ansiedade está em Ti. E começa a assumir o controle da tua vida. Parou de tirar a carta, volta. Termina. Começou, termina. Começou a faculdade, vai lá e termina. Você desistiu por quê? Porque ficou desconfortável? Foi por isso? Então o desconforto está sendo vencido hoje, em nome de Jesus. Porque o povo passou um desconforto aqui no Egito que eu vou te falar. E eles não desistiram da promessa. Se você quer viver a promessa, enfrente os desconfortos da vida. Os desconfortos você vai ter que passar. E faz parte do processo. Vamos lá. Como é que termina a história de Miriam? Quem sabe me dizer como que termina? Alguém sabe me dizer? Hein? Ninguém sabe. Em Números 12:1 diz assim: o orgulho precede a queda, mas a graça de Deus está sempre pronta para nos restaurar quando nos arrependemos. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio dele? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso? O Senhor ouviu? Fala de novo, o Senhor ouviu? Isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Fique imaginando uma pessoa calma. Tem alguém calmo na sua... Ninguém está calmo nessa época, né? Só na época de Moisés. Como que ele era calmo com tanta gente perturbando ele? Eu não sei. Devia tomar algum remédio. Ora, ele era um homem muito paciente, mais do que qualquer outra pessoa que havia na terra. Ele tinha realmente todos os atributos, né, do Espírito Santo, todos os frutos do Espírito Santo. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo a entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel. Ele é o quê? Em toda a minha casa, com ele falo face a face. Ai, é um soco que Deus dá que eu falo, meu Deus. E não por enigmas. E ele vê a forma que o Senhor fala, porque ele reconhece a minha voz. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, a sua aparência era como de uma neve. Arão voltou-se para ela e viu que ela estava toda cheia de lepra, e disse a Moisés: por favor, olha o que Moisés diz: por favor, Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Ele assume o pecado deles para ele. Tem uma frase que diz assim: a boca fala do que o coração? A boca fala do que o coração está? Quem aqui tem a boca grande? A língua maior ainda. Miriam estava tão bonitinha até aqui, né? Aí eu já comecei a ficar nervosa com ela. Falei: amiga, peraí. Como pode a mesma Miriam que cuidou do irmão, que preparou o irmão, que cuidou do cestinho, que orou, que profetizou, que fez, que aconteceu, que tocou o tamborim, quase colocou tudo a perder com a boca, com a língua. Mas a gente aprende com as imperfeições de Miriam. Gente, é lindo ver, porque assim, tem conversas que falam de você e que você não ouve, mas Deus está ouvindo. Fala para essa amiga aí, fica tranquila. Deus está ouvindo. Nem se desespera. O texto diz que Moisés era paciente. Já fiquei feliz que ele era paciente, porque eu vou te falar, com esse povo todo atrapalhado atrás dele. E Miriam, como eu e como você, gente, eu sou mulher, eu sei como é.
Quando a gente menos espera, já... E ali começou uma fomentação. Mas por que será que ele casou com a Cuxita? A Cuxita era uma mulher estrangeira. Moisés casou com ela e foi por permissão de Deus. Quem é que está questionando? Quem é que tem cunhado que fica falando mal da cunhada? Porque lembra do meu irmão quando estava aqui em casa? A mãe dava comida no cesto. Agora come aí, fast food. Tá vendo meu irmão? Só andava com roupa passada. Agora ela tira do varal e nem dobra. Minhas cunhadas não é assim, não. Glória a Deus. Eu tenho umas... vou te falar, minhas sogras, minhas cunhadas, mas é fruto de oração, tá? Eu trato que nem irmã. Não é verdade, amiga? É minhas amigas de verdade. Mas tem umas cunhadas aí que eu vou te falar. Cuida da sua vida. O primeiro versículo tem um negócio aí de cunhado. Coisa de família. Quem aqui tem problema de família? Grupo de família. Que posta um negócio e ninguém responde. Ou quando responde, te criticando, apontando os dedos, 5 dedos na sua cara. Pois é. Então, Miriam, como uma irmã, né? Acho que ela ficou meio ciumada com a Cuxita, será? Não, gente. O versículo 2 entrega onde estava o coração dela e do Arão. Um ciúmes apareceu ali. Uma inveja. Na verdade, ela não queria proteger Moisés da Cuxita. Ela queria ser o próprio Moisés. Por que será que Deus fala só com ele? Arão, mas é só com ele? Ele chamou nós 3. Fala só com ele, está errado isso daí. Cuidado, Miriam. Deus fala com Moisés face a face. E é tão lindo ver, porque assim, quem é dominante aqui? Levanta só um dedo, porque... Quem é paciente? Gente, eu já fui paciente. Já fui, mas passou. Foi uma coisa que foi passageira. Mentira, foi uns 20 anos paciente, mas Deus me curou disso, mentira. É um outro assunto, é que assim, todas nós temos 4 temperamentos, é um outro assunto para um outro culto, combinado? Qualquer dia eu vou falar sobre os temperamentos de Jesus. O próprio Jesus tem os 4 temperamentos, certo? Dominante, analítico, paciente e influente, certo? A pastora Vanessa, na primeira jornada dela, no comecinho da jornada, ela era paciente e influente. Então, imagina a pessoa paciente e influente, falava mais que a boca. Só que no processo todo de construção da pastora Vanessa, o Senhor falou, filha, está faltando umas coisas em você. E para você poder conquistar todas as coisas, eu vou ter que dar um equilíbrio dessa bagunça sua aí. E aí, é claro que com a mão do Espírito Santo me moldando, hoje eu fiz o teste recentemente na faculdade, eu estou com todos os meus temperamentos alinhados. Porque nada demais é bom. Quando eu fiz o primeiro teste do temperamento, o meu temperamento saiu igual ao da Madre Teresa de Calcutá. E o do pastor Vitor, Jean-Claude Van Damme. Como é que você fica casada com Van Damme? Alguém me dá uma resposta? A Madre Teresa com Van Damme combina? Não ia dar certo. Por isso que a gente brigava tanto. Entendeu? Só que agora eu posso dizer que eu sou a Mulher Maravilha. E ele continua sendo Van Damme. Amém? Amém? Vamos voltar para o texto, a gente se perde. E o texto diz que Moisés era paciente. Fala aí, paciente. Fala para a irmã, seja paciente. Porque eu acho lindo, porque Deus conhecia Moisés. Sabia que Moisés não estava sabendo de nada, coitado. Moisés não estava nem sabendo do que estava acontecendo. Moisés não estava sabendo do que estava acontecendo. Estavam tacando pau nele. E o Moisés lá, paciente, de boa. Quem aqui já foi dormir assim, amanhã eu vou pegar esse fulano? Quem já fez isso? Nossa, gente, só eu? Amanhã, deixa que amanhã eu resolvo. Né, Paula? A Paula está até verde, igual eu, madura também. Amanhã eu resolvo isso daí, pode deixar. As mana. Aí dorme. O Espírito Santo fala assim, pô, amanhã eu tiro. Aí você levanta e fala. Tá bom, aí você muda o discurso. Aí te pergunta, e aí, o que você vai fazer hoje? Então, o Espírito Santo falou que se eu pôr a mão, ele tira. Coisa boa quando o próprio Deus coloca a mão intervindo por você. O Senhor viu o que Moisés não viu. O Senhor intercedeu por Moisés, chamou a atenção de Miriam, colocou Miriam e Arão no lugar deles. Se coloca no teu lugar. Vocês são líder, legal, vocês são auxiliadores. Quem é meu amigo? Deus era amigo de Moisés, gente, amigo.
Você tem amiga? Amiga que te conhece, que você manda uns áudios maluco? Ou só eu que sou assim? Tem uns grupos aí que eu mando uns áudios que se vazar, Senhor, eu de pijama com os cabelos tudo para cima assim, ó. Toda feliz, gente, eu tenho uma notícia boa. Não é, pastora Camila, Carol? Eu falo, gente, me ajuda. Eu sou doida, gente, não liga não. E eu não quero mudar quem eu sou também. Combinado? Vocês querem que eu mude? Não. Quer que eu seja outra pessoa? Não. Também, se quiser, não vou mudar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Resumindo a história, Deus colocou a mão para proteger Moisés. Deus falou, Moisés, fica quieto. Você é quieto mesmo, não vai fazer nada meio com banana. Deixa que eu vou resolver. O que chamou a minha atenção, que Deus chamou ele para... Vem aqui os três, dentro da tenda do encontro. E dentro da tenda, Miriam adoeceu. Tem muita coisa que você fala, presta atenção. Você coloca para fora. E o Senhor está permitindo doenças. Porque você tem a boca grande. E aí não adianta orar, não adianta pedir para... Não adianta falar que é demônio, porque é a tua língua que está doente. O nosso corpo, as meninas falaram aqui, eles reverberam aquilo que está aqui dentro. E às vezes sai coisa da gente que eu vou te falar, ser humano é uma coisa complicada. É ou não é? Está tudo bem, daqui a pouco você já está falando mal da amiga. Daqui a pouco você já está arrumando, você arruma coisa que não tem. Vamos falar do seu cabelo, que é cacheado. Ó, quem cuida do meu cabelo é Creative Club Hair. Vamos falar do seu cílio, vamos falar da sua boca, vamos falar da sua blusa da Shein. Ninguém está pagando a tua conta, está pagando os seus boletos, as taxas que veio dos impostos? Não está, então manda parar de falar de você, porque Deus está vendo. E eu acho linda a atitude de Moisés. Como eu aprendo com Moisés? Ele vai lá e ainda intervém. Senhor, não ouça a tolice deles. Precisa crescer. Miriam, com 92 anos, o trajeto tão bonitinho ela fez. Chega no fim da carreira, ela dá uma dessa. Talvez eu e você já demos umas dessas também. Umas escorregadinhas. É ou não é? E o Senhor é um Pai bondoso que corrige, exorta e fala, continua. Aquela pessoa que te feriu, que falou mal de você, você vai orar por ela. Presta atenção aqui. Você vai orar por ela e ela vai receber a cura através de você. É você que Deus vai usar para liberar a cura sobre ela ou sobre ele. O seu papel é se calar como Moisés. Fala, Senhor, me dá um espírito paciente. Essa foi minha oração essa semana. Eu falei, Senhor, me dá um espírito paciente. Me dá um espírito paciente. Que eu possa agir como Moisés. E que eu possa aprender com Miriam. E o texto diz que Miriam precisou ficar reservada por 7 dias, que era um procedimento daquela época, para que ela pudesse ser curada daquela lepra, que o próprio Deus tinha colocado sobre ela. Miriam saiu da igreja. Miriam parou de adorar. Miriam guardou o tamborim. Miriam fugiu de Moisés. Alguém sabe me dizer? Não. Miriam deixou um legado mostrando a sua imperfeição. E ensinou a mim como mulher, que hoje lidero mulheres, que eu preciso vigiar com esse membro tão pequeno e que pode acabar com todo o chamado que Deus construiu na minha vida. A nossa língua tem o poder de destruir aquilo que você construiu com as suas mãos. Moisés é um exemplo da mão da misericórdia e da voz da misericórdia, que nós, em algum momento da nossa jornada, precisamos da voz da misericórdia, e que você possa ser a voz da misericórdia e não a voz da vingança. Escolha ser voz da misericórdia. Quando chegar os prints falando mal de você, sabe o que você faz, irmã? Exclui, dobra o joelho e ora, tanto pela pessoa que mandou, quanto pelaquela pessoa que falou. Tenha misericórdia nesse tempo, haja como Moisés. O fim da história de Miriam, que foi o que eu fui buscar, ela saiu dos 7 dias de purificação, adorando ao Senhor. O perdão alcançou Miriam, e ela recomeçou de onde ela estava.
Porque por muitas vezes o Senhor precisa ferir a nossa pele para que a gente possa enxergar que está doente dentro. E ela saiu dali adorando ao Senhor depois de 7 dias. Continuou cuidando de mulheres. E mostrando para as mulheres que a nossa língua tem o poder de vida e de morte. Miriam era uma profetisa. E o Senhor quer levantar profetisas nesse tempo. E com o que você profetiza? Qual é a parte do seu corpo que o Senhor usa para você profetizar? A sua boca. Então a sua boca precisa ser santa. Então a sua oração essa manhã: Senhor, me torna uma profetisa desse tempo. Senhor, me perdoa se eu falei sem pensar, eu fui imatura. Eu não sei qual é o trajetório, em qual parte da trajetória de Miriam você está. Se é lá no começo, olhando no rio Nilo, entendendo, não entendendo nada, mas servindo mesmo assim, não estava entendendo nada do que estava fazendo, mas estava servindo. Ou você foi dar as boas novas para sua mãe, falando: eu consegui? Ou você está celebrando porque o Senhor abriu uma grande porta, fez algo tão lindo na tua vida, e você está com um tamborim celebrando ao Senhor? Ou você simplesmente falhou porque falou demais? Ou você está recomeçando hoje, falando: eu vou recomeçar, e eu não vou abrir mão do meu chamado, e eu vou honrar o meu Deus. O texto diz que Miriam deixou um legado para esse tempo, e hoje nós estamos aqui falando sobre Miriam. E a mesma imagem que eu tenho de Miriam, quando eu falei sobre a Natália, é a imagem que eu guardo no meu coração, porque eu já falhei como Miriam, mas eu já recomecei como Miriam. E falhar é do homem, cair é do homem, o levantar é de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O texto diz que ela terminou a sua jornada, não diz a idade dela, mas adorando ao Senhor e auxiliando Moisés e Arão a conduzir aquele povo. Miriam, infelizmente, não pisou na terra prometida, mas ela direcionou muitas vidas até lá. Então, o que você está vivendo hoje vai direcionar muitas vidas até a terra prometida. Coisas que eu orei e que minhas filhas vão viver. Coisas que você está orando que seus netos vão viver. Eu estou vivendo coisas que a minha avó orou. E eu nem sabia. Hoje eu vim no carro falando que o meu primeiro emprego, segundo emprego registrado foi na Telefônica. E a única coisa boa que eu peguei de lá foi o pastor Vitor. Então, toda a trajetória tem um motivo. Então, para de questionar o tempo que você está nessa empresa, para de questionar esse chefe chato, para de questionar essa professora complicada, para de bater de frente com a tua mãe, com o teu pai. Para. Como você quer ser uma líder assim? Líder doente adoecem os seus liderados. Não se envolve com xixinho. Seja pacificadora. Viu alguém falando de alguém, não importa quem seja, grande ou pequeno, ninguém merece ser falado por trás. Chega na rodinha e fala: vamos orar, gente? Espírito de contenda, sai agora, pode manifestar. Seja uma agente da verdade, ande em transparência, honre o seu Deus, honre os seus líderes e caminhe em confiança para a promessa. Eu decidi continuar caminhando em rumo à promessa. Quem é que decide caminhar em rumo à promessa? Quantas lições eu aprendi com Miriam? Uma pequena, desde os seus 6 anos, servindo na casa do Senhor. E até o fim da sua jornada, ela serviu ao seu Deus. Ela enfrentou os seus momentos difíceis e os seus dilemas internos, e mesmo assim, honrou ao seu Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar por você que é mulher e que está aqui, e que está em algum momento dessa trajetória, talvez tenha pensado em desistir, talvez está cansada do tempo. Pastor, eu estou cansada de esperar. A espera machuca, a espera é complicada. Pastora, mas a promessa era para esse ano. Pastora, a promessa é que seria assim. Pastora, eu posso te fazer um convite essa manhã? Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu estou no seu tempo e não no meu.
Não queira acelerar o tempo. Esses dias eu recebi uma oração e a pessoa falou assim: o Senhor está acelerando o seu tempo, mas para isso Ele está te alinhando. Você já viu? Tem como você acelerar um avião e alinhar ao mesmo tempo? Você viu o que aconteceu ontem? A notícia de ontem? Não tem como acelerar, se ainda precisa ser alinhado. Então, qualquer curva mal feita, o estrago é grande. Entenda uma coisa, a sua vida, lá no seu livro da vida, já tem algumas pessoas que o Senhor falou, pastora Jo, os nomes das pessoas que ela vai alcançar. Ela tem uma missão. Tem uma missão. Se você tentar desviar a rota, algumas pessoas vão ficar sem ser alcançadas, porque você negligenciou a missão. Então a oração dessa manhã é: Senhor, alinha o meu coração com o teu, alinha a minha mente com a tua. Senhor, que eu possa aprender com Miriam a ser humilde, que eu possa aprender com Miriam a ter empatia, que eu possa aprender com Miriam a dar além do que me pedem, que eu possa aprender com Miriam a preservar a presença, que eu possa aprender com Miriam a continuar te adorando. Senhor, eu quero tirar o meu tamborim que estava guardado, eu não quero parar de te adorar. Senhor, recebe minha adoração, que não é para mim, não é para minha vizinha do lado, é para o Senhor. Senhor, eu quero cantar um cântico de alegria. Eu quero que o Senhor me ouça. E quando os inimigos tentarem lançar e te colocar em encruzilhadas, em embaraços complicados para te envergonhar, que a mão e a voz da misericórdia te alcance. Toda vez que o inimigo tentar apontar o dedo para você e falar isso, isso e isso, a voz da misericórdia te alcance. E intervenha nesse processo. Que o Senhor possa te curar hoje. Curar da tua língua, que tem envenenado todo o seu corpo. Curar das palavras malditas, que tem atrasado a promessa. Te curar desses pensamentos que não são pensamentos de Deus. Você permitiu que Satanás fizesse um ninho na sua mente, mas esse ninho está sendo desfeito hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos os ninhos feitos por Satanás, pelo poder que há no nome de Jesus, nós liberamos mentes cativas, Pai. Senhor, a liberdade, Senhor, não está no físico. Vai liberando essas mentes cativas, Senhor. Queremos ser movidos pela sua voz. Senhor, se o Senhor não quer aparecer para a gente face a face, o que está faltando? Senhor, nós queremos ser conhecidas como amigas de Deus. Nós queremos ser sua amiga. Queremos ser amigas, Paizinho. Queremos ser dignas, Pai, de carregar o seu nome. Não é por cargo, Senhor, não é por título. Senhor, o Senhor sabe que eu não queria estar à frente de nada. Quem vai à frente é o Senhor marchando. O meu lugar é continuar prostrado em Ti, Senhor. O Senhor é um Deus, Pai, que muda cenários e muda decretos. Estamos deixando o passado para trás, Senhor. Todas as bagagens do Egito ficam para trás. Vai mudando a nossa mente para poder termos a mente do reino. Nós queremos parecer contigo. As pessoas precisam te ver em nós, Senhor. Nós não precisamos falar. Que possamos servir com excelência e continuar te amando em tempo e fora de tempo. O Senhor é um Deus especialista em transformar vergonha em honra. Assim como o Senhor transformou a minha vergonha em honra. O Senhor honrou Miriam, Senhor. Levanta líderes desse tempo. Levanta líderes segundo o teu coração. Alinha, Senhor, as nossas vidas para que possamos avançar no seu tempo.
Que possamos correr, e assim como Miriam, quando pegou o tamborim, uma multidão de mulheres se levantaram. Começou lá, Senhor, olha aqui. Ainda hoje podemos ver o que Miriam semeou. Prepara mulheres para esse tempo, em nome de Jesus. Se você quiser que eu ore por você, você pode vir aqui à frente. O louvor vai cantar uma canção e a gente já está acabando. Se você sentir de receber uma oração, as pastoras vão estar aqui para orar por você. Não perca tempo. Para de perder tempo. Para de perder tempo. Chegou o tempo de recomeçar com Ele. Chegou o tempo de continuar com Ele. É uma manhã diferente. É uma manhã de alinhamento para aquilo que você vai viver lá na frente. Enquanto não alinhar, não vive a promessa. Em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar que nós vamos orar por vocês. O Senhor abriu o mar essa manhã. Você não ouviu isso? O Senhor abriu o mar essa manhã. Toda a escravidão, tudo que te prendia lá atrás, você foi liberada hoje. O Senhor está te entregando armas espirituais e te chamando de profetiza. Então tudo que você falar, tudo que você falar tem peso no mundo espiritual. Então toma cuidado com o que você fala. A tua família liberta já aconteceu. O seu casamento restaurado já aconteceu. A porta de emprego já se abriu. O que você profetizar vai acontecer, Miriam. E nós vamos adorar juntas, caminhando em rumo à promessa. Seremos juntas em rumo à promessa. Não vai ficar ninguém para trás, amém? Se por acaso você quiser falar comigo no final do culto, o Senhor me mostrou 3 mulheres em especial. E o Senhor já tocou o seu coração e eu preciso orar por você. Nós vamos terminar o culto porque o culto precisa acabar. Mas eu convido vocês a tirar esse tamborim e chegar na sua casa adorando hoje. Muda aquele ambiente quando você chegar. Chega diferente. Pelo amor de Deus, põe um sorriso nesse rosto aí. Chega diferente. Muda. Começa em você essa mudança que você tanto quer. Coloca suas mãos bem alto. Bem alto. Bem alto. Bem alto. Bem alto. Olhamos para Ti, Senhor. E Te agradecemos por nos escolher, mesmo imperfeitas. Te agradecemos pela Sua confiança, Senhor, mesmo enxergando o nosso coração. Senhor, entrega armas espirituais para essas mulheres hoje. Armas espirituais sendo liberadas do céu em nome de Jesus. Um novo tempo. No seu serviço você vai ser conhecida como profetisa. Na sua faculdade você será conhecida como profetisa. Na sua casa você será conhecida como profetisa. O grupo do condomínio vai falar: alguém conhece uma profetisa? Usa essas mulheres, Senhor, para profetizar nesse tempo. Libera, Senhor, essa multidão de mulheres, Pai, que não vai ter mais espaço nesse lugar para adorarmos. Se for necessário, a gente sai pelas ruas marchando. Não vai ficar ninguém para trás, Senhor. Prepara líderes de excelência que cumprem os seus chamados com o coração e mente limpa e com a língua sarada, em nome de Jesus. Nos leva em paz, Espírito Santo de Deus. Pelo amor de Deus, nos leva em paz. Fala assim: me leva em paz, Senhor. Eu quero caminhar em paz. Me leva em confiança rumo à promessa.